A internet pode ser um lugar sujo e muitas vezes vil. E esse vídeo dessa mocinha que tá aqui aparecendo é um motivo, é um exemplo. Essa mocinha aqui fez um vídeo chamado Cultura de Massas. E não há nada de errado com o vídeo dela, tá? Ela simplesmente trouxe alguns filósofos, algumas pessoas que ela estuda de forma autodidata para falar da cultura de massas, um pouco de filosofia. Tudo bem, até aí tudo bem. Porém, essa mocinha que está aparecendo aqui no vídeo foi obrigada a fechar os comentários dela. Olha só, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, os comentários estavam abertos, mas agora estão fechados e simplesmente fecharam os comentários por conta da quantidade de assédio que essa mocinha aqui recebeu no vídeo. E é impressionante, o vídeo dela é sobre filosofia, sobre o conceito filosófico, sobre a cultura de massas. E simplesmente as pessoas cagaram porque essa moça está falando e começaram a assediar ela. É claro que não foi todo mundo, né? Foi uma minoria, mas essa minoria foi o suficiente para fazer a moça desistir, dar uma pausa no canal dela. Inclusive, ela fez um post aqui no gerenciador explicando: olha, eu agradeço de coração por chegarmos a 3.000 pessoas que acompanham os meus vídeos, porém, ultimamente, os vídeos foram entregues a um público que particularmente não tem me agradado muito, com comentários ofensivos e assediadores. Então, decidi dar um tempo nos vídeos. Então, infelizmente, os comentários totalmente sem noção, de pessoas dando em cima dessa menina que aparentemente é menor de idade e fizeram a moça parar. Então veja como é pesado a pressão que outras massas exerceram sobre essa moça. O vídeo dela é sobre cultura de massas e uma massa exerceu uma pressão sobre essa garota que fez ela fazer um comportamento que foi o de pausar e se excluir um pouco das redes sociais, pelo menos até a poeira baixar. Eu quero que você assista esse vídeo comigo para você ter também essa noção do porquê que essa moça fez isso, tá? É um vídeo bem interessante, ela explica muito bem, inclusive, tá? Então, vamos assistir aqui ao vídeo da Yara Coutinho, chamado A Cultura de Massas. Assistam comigo, você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley, sou psicoterapeuta, deixa o seu like aí e simbora! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo nós vamos falar sobre Theodor Adorno, que ele é um filósofo, sociólogo e musicólogo. Bom, o Theodor Adorno, como eu já falei, ele é filósofo, sociólogo e musicólogo. Ele nasceu na Alemanha e ele é um dos pensadores da Escola de Frankfurt, uma escola muito famosa, que ela justamente surgiu no período do século XX e tinha muitos estudiosos que eram da mesma linhagem de Adorno, que começaram a iniciar esse pensamento crítico e começar a estudar outras formas, por exemplo, psicanálise e etc. Bom, então, vamos lá. O Adorno, ele critica o quê? Ele tem a teoria das massas, da cultura das massas, que ele diz que a massa é como se fosse um conjunto de pessoas, ou seja, todo mundo. Então, ele vai criticar que exige um padrão na qual todo mundo está seguindo indiretamente. E isso vai se dar pela indústria cultural. O que é indústria cultural? Por exemplo, é a mídia, é tudo que está por trás disso que fica popular na sociedade. Então, por exemplo, a gente está falando da cultura de massas. O que isso significa? É quando todo mundo tá consumindo a mesma coisa, tá escutando as mesmas músicas, e isso, de uma certa forma, vai ser ruim, segundo o pensamento de Adorno. Porque se todo mundo tá consumindo as mesmas coisas, é como se... Vamos parar pra pensar. Se todo mundo assiste a mesma coisa, você acha que isso vai ser algo fácil ou algo mais difícil? Logicamente, vai ser uma coisa mais fácil, porque todo mundo está tendo acesso, tá todo mundo pensando, assistindo dessa forma. E isso não é bom, porque vai padronizando um pensamento. E você começar a assistir coisa mais fácil, ver coisa mais fácil, você não estimula o seu raciocínio, o pensamento crítico. E muitas vezes... Exatamente. Vocês estão percebendo o que ela está falando aí, que foi do Adorno, que é um filósofo de século retrasado, falando sobre cultura das massas, conteúdo fácil, de fácil acesso. É exatamente o que acontece no século atual, cara. Todo mundo está derretendo o cérebro de tantos conteúdos bobinhos, superficiais e rasos que as pessoas costumam consumir, né? Então veja que esse filósofo aí estava à frente do tempo dele. E a mocinha Yara está explicando muito bem aqui. Vamos continuar. Essas coisas fáceis que a cultura de massas, quando todo mundo tá vendo essas coisas, a gente meio que só vê o entretenimento, vê produtos como forma de marketing. Você não compra algo porque pode até ter te tocado de alguma forma, mas você compra aquilo mais por conta do produto, pra ter, porque foi algo engraçado. Enfim, nunca vai ser algo que realmente foi uma crítica e você tem isso. Um produto por causa que aquilo foi muito bom, nossa, fez você ter uma boa... É porque as pessoas não gostam de pensar, Yara. Infelizmente, pensar dói.
tá, Yara? Bota isso na sua cabeça. Pensar dói. As pessoas não querem sentir dor. E pensar dói. Raciocinar dói. Criticar dói. Porque você tem que sair da sua zona de conforto. E as pessoas gostam de estar na sua zona de conforto. Por isso que os conteúdos fáceis, rasos, bobinhos, são os que mais viralizam atualmente. E eu acredito que na época do Adorno também tinham conteúdos rasos naquela época que mais viralizavam, tá? Isso não é uma coisa exclusiva do nosso século. Nos séculos passados tinham várias anedotas e coisas bobinhas que também se viralizavam naquela época. Reflexão, na maioria das vezes não é assim. E se é só uma parte da população. Então, com a teoria das massas, o Adorno vai falar que todo mundo está submetido a isso. E quem submete as pessoas a pensar todo mundo igual, que no caso é a não pensar, vai ser a indústria cultural, que vai ser aquela que vai padronizar as coisas, os livros, as músicas. Então, nossa, tá todo mundo ouvindo essa música, caramba, que legal. Só que na realidade, eles podem estar padronizando um pensamento que nós, muitas vezes, nem paramos para pensar nisso. Então, a crítica de Adorno é justamente que as pessoas não estão parando para pensar. Por que eu tô ouvindo por que tá todo mundo ouvindo essa música? Pode não ser nada assim, nossa, uma letra bestinha, mas é justamente isso. As pessoas querem que vocês vejam essas letras bestinhas para justamente vocês não pensar de uma forma mais crítica, vocês se... Exatamente. Inclusive, isso na época do Adorno acontecia muito em relação à religião. A religião, as religiões no geral, tá? As religiões no geral não querem que você pense muito, não, tá? É só obedecer. Aprende e obedece, aprende e obedece. Não tem muito espaço para pensamento crítico, né? Hoje também, tá? Hoje também tem muitos religiosos que são assim. Graças a Deus isso está se difundindo mais, no sentido de acabar, tá? Tá acabando mais, tá? As pessoas estão tendo mais consciência sem perder a fé, claro, porque a fé é algo muito importante para a sobrevivência do ser humano, porém, independe de religião. Para você ser uma pessoa de fé, você não precisa ter religião, tá? Eu sou uma pessoa de fé, por exemplo, mas eu não sigo nenhuma religião, por assim dizer, tá? Mas o Adorno, com certeza essa crítica que o Adorno fez, e a Yara também está reproduzindo para nós, serve bastante para as religiões, para as ideologias que também cegam as pessoas. Tem uma massa de gente seguindo a mesma ideologia. Ideologia esquerdista, ideologia direitista. Ninguém ali está pensando. Estão apenas seguindo o que a ideologia manda, tá? Isso também se encaixa nas ideologias, viu? Muito bom o que a Yara está falando. Tentar com essas coisas mais banais, mais bobinhas, mais pra rir, né, pra zoar, pra entreter, e nunca vai atrás de uma coisa mais profunda, ler um livro, pensar, e se continuar assim, as pessoas são muito manipuladas. Bom, e frente a essas teorias principais de Adorno, ele criou algumas termologias, né, uns termos, que eu vou explicar pra vocês. A primeira é a razão instrumental. Lembra que eu falei que o Adorno, ele é na Alemanha, né, e ele viveu no século XX, 1900, ele nasceu bem no início do século XX, então ele vai crescer junto com o século XX. E quanto mais ele já tá na fase adulta, na Alemanha tá crescendo o nazismo. Então, ele mora na Alemanha, só que ele vai se mudar para os Estados Unidos para ingressar aos seus estudos, porque ele também era musicólogo. E a razão instrumental, basicamente, razão é aquilo que nós conhecemos como aquilo que é bem certinho, que já é aceito, assim, vamos dizer. E a razão instrumental é a forma de usar a razão, só que de modo opressivo. Como assim, Yara? Como, por exemplo, no nazismo. Acontecia estudos formais, só que muitas vezes, tipo, darwinismo social, isso era usado para as pessoas oprimirem umas às outras, para pessoas ficarem no poder. Então, isso é a razão instrumental. Usar a razão de forma opressiva, sempre se limitando ao poder, a essas coisas. Interessante o que ela falou aí, interessante, né? Inclusive a teoria do Darwin, que virou moda naquela época, né? Que é a teoria da evolução das espécies, serviu de pano de fundo para muitos, para a ideologia fascista e nazista usar aquele conhecimento de Darwin e aplicar a ideologia deles, que é a ideologia da raça superior, né? A raça ariana, que é uma raça superior às demais raças do planeta Terra. Eles se basearam bastante nas teorias do Darwin, viu? Que é justamente o que o Adorno está falando, que a Yara está explicando, muito bem explicado, né? Usar o conhecimento correto, o conhecimento certo, né? Que é o das teorias de Darwin, de evolucionismo, só que aplicado a uma ideologia nefasta, a uma massa de pessoas que foram levadas ao erro e a cometer extremas maldades, não é verdade? Isso acontece hoje em dia também, tá? Principalmente no campo político. Outra termologia, o termo que Adorno utiliza, vai ser o método dialético. A dialética é uma forma de se debater, de se formular ideias e opiniões, ou seja, a gente usa uma síntese de ideias para chegar numa conclusão. Só que para Adorno, o método dialético, ele chama de dialética negativa. O que seria isso? É a gente pegar uma ideia que todo mundo, assim, entende como certa, tipo como se fosse uma afirmação geral que todo mundo já escutou e, ok, é assim. Só que ao invés de concordar, ele vai sempre tentar buscar o lado obscuro, que o intuito dele é justamente criticar isso que é posto como certo, como geral, na sociedade. Yara, me dá um exemplo dessa dialética negativa. Então, por exemplo, se eu falar que
toda pessoa que tem grande influência, ela tem muitos seguidores. A gente, né, concorda com isso, só que Adorno, ele quer sempre criar, criticar, pensar e achar uma brecha nesse pensamento sistemático das pessoas. Então, ele vai começar a ver o outro lado. Será que é isso mesmo? Será que é toda pessoa assim? Então, ele costuma fazer isso. Então, beleza. Toda pessoa que tem grande influência vai ter muitos seguidores. Aí ele para e fala assim, não, pode ter pessoas que elas tenham muitos seguidores, mas elas não tenham nenhuma influência na vida das outras pessoas. Elas podem ter muitos seguidores, mas não fazer conteúdos que agregam. E pode até mesmo existir, por exemplo, professores, intelectuais, outras profissões que agreguem na vida social, só que essas pessoas não têm muitos seguidores. Então, ele pega uma formação que é aceita e ele começa a achar meio que o lado obscuro. Então, ele pega esse método dialético para mostrar que a realidade é muito mais complexa. Ele começa a juntar as ideias e mostrar que mesmo que tenha afirmações que são aceitas, vai ter sempre uma brecha mais obscura, mais crítica a respeito da sociedade. Como eu já expliquei, a sociedade de massas, né, que vai ter sempre uma indústria cultural padronizando as culturas, enfraquecendo o pensamento crítico. E outra parte também que ele fala é da arte. Segundo Adorno, a arte ela tem que ser algo que estimule o pensamento crítico, que tem um raciocínio por trás, e que não pode ser uma mercadoria, não pode ser um entretenimento, não pode ter um fim político. O exemplo de arte são mesmo as obras de arte, que vão nos estimular a pensar, e filmes também. Ou seja, não tem que ser um filme que ele seja só de entretenimento, que ele seja só de um personagem muito chamativo, que todo mundo gosta, porque vai vender camisas desse personagem, vai ser muito legal, se no fundo não tem uma mensagem, não tem uma reflexão, senão a gente só assiste porque é bobinho, a gente quer. Então, essa parte que ela está falando é de usar os filmes, a mídia, a arte para refletir, fazer você refletir. Isso é bom, isso era bom quando era usado de uma forma sábia. Hoje em dia, a política, os espectros políticos se alimentaram, engoliram a arte, e hoje toda a arte não é mais para fazer você refletir, mas sim para você se ideologizar, tá? Tem um monte de filme aí com várias ideologias que a gente vê que não é boa, mas eles empurram goela abaixo das pessoas, entendeu? E deixam um pouco o entretenimento de lado para empurrar ideologias que muitas vezes você não concorda. Então veja que a arte aí está sendo usada não para fazer você refletir, mas sim para empurrar uma ideologia deles, tá? O que bate muito com o que o segundo fator que a Yara falou aqui, que é trazer conhecimentos e usar para maldade, usar para manipulação. É o que se fazem com a arte hoje em dia, tá? Tanto é que o cinema caiu muito, a audiência de cinema. As pessoas vão assistir filme, só tem mensagem política ali, uma porrada de lacração, coisa que não tem nada a ver com a história. Então muita gente desiste, tá? Só tô acrescentando isso porque hoje é o que está acontecendo na realidade, tá? Infelizmente, a arte era para fazer a gente pensar, mas hoje a arte está sendo usada mais para influenciar as pessoas em um determinado espectro político, tá? Seja ele de esquerda ou de direita. Comprar coisas. Bom, e é basicamente isso, Theodor Adorno. Eu acho muito legal que ele dá pra usar na redação. Ele é um pensador muito legal, inclusive. Eu concordo muito com as ideias dele. E, em resumo, é isso. Ele é lá da Alemanha e ele tá sempre criticando, né, essa cultura da indústria de padronizar o pensamento, o comportamento da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo novo hoje. Tchau! Muito bom, Yara, muito bom. Viram aí como a Yara apresentou? Aparentemente ela apresentou como se fosse um trabalho de escola, como se estivesse apresentando para a turma. Yara, não sei se você está assistindo esse vídeo, mas meus parabéns, tá? Parabéns por ter tido coragem de se expor, parabéns por ter explicado muito bem, com uma eloquência muito boa e uma oratória muito boa. E caso você esteja assistindo esse vídeo, Yara, entenda uma coisa. Nesse mundo jaz a maldade, tá? O maléfico jaz nesse mundo aqui, tá? Isso não é uma coisa religiosa, isso é realidade, tá? Isso é realidade. E por nós sabermos que a maldade caminha por esse mundo, é nessas horas que você tem que lembrar das pessoas boas que gostam de você, das pessoas que te amam, das pessoas que te admiram e das pessoas que você se dá bem, tá? Porque essas pessoas é que vão fazer a diferença toda vez que você cruzar com pessoas assediadoras, pessoas ruins, pessoas que fofocam ou que tentam falar mal de você ou coisa do tipo, tá? Entenda, Yara, que na sua vida um monte de gente ruim vai passar por lá, tá? Mas a cada pessoa ruim que passar, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas boas também vão passar na sua vida, tá? E é a elas que você tem que dar o seu melhor, tudo bem? Pense sempre nisso, tá? Tudo que é ruim também tem o seu lado bom, e tudo que é bom também tem o seu lado ruim. Aprenda a absorver qual dos lados você quer colocar aqui dentro do seu coração, tá bom? Espero que a Yara consiga se recuperar e volte a fazer os vídeos, tá? Muito bom a oratória dela, gostei demais. E você, o que é que você achou? Você gostou do vídeo? Quer mandar um recado aí pra Yara? Deixa aí nos comentários. E se você gostou aqui das reflexões e dos comentários, clica aqui nos vídeos ao lado que a gente se vê já já em outros debates, valeu? E deixa o like, tá? Tamo junto!